queria começar falando, enquanto a gente se ajeita na mesa, e agradecer a presença de todos. Que delícia! 3 dias de encontro com amigos, os alunos, os filhos e netos do Milton, se eu posso dizer assim. Me pediram para fazer na mesa, eu sou Samira, sou professora do curso de Geografia da Unesp de Rio Claro, e orientada do professor Milton, doutorado, e apresento a professora Maria de Azevedo Brandão, socióloga, professora da Universidade Federal da Bahia. É um livro importantíssimo, publicado a partir do seminário que ela organiza na Federal, se chama Milton Santos. Milton Santos e o Brasil, publicado pela Perseu Abramo. A professora é filha também de um importante cientista social brasileiro, um grande pensador brasileiro, que escreveu O Povoamento da Cidade de Salvador, em 1949, entre outras grandes obras, professor Tales de Azevedo, para o qual ela está organizando, inclusive também, organizando e doando a coleção à biblioteca do professor. Então, temos bastante coisa para comemorar. Bem, a professora vai falar de Courcelles primeiro, digamos assim, e eu diria que a inspiração me veio para este seminário de uma fala que eu fiz há 3 anos atrás, quando, nessa mesma Universidade de São Paulo, eu pronunciara uma homenagem aos 10 anos de lançamento do livro do professor Milton, A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção, e eu dizia, penosamente abandonando os epítetos laudatórios, reconhecer nas escrituras de Milton um jeito especial, muito especial, de prosa modernista. Entre o que há de melhor, eu dizia, na moderna prosa de ensaio de interpretação do Brasil, eu dizia poder reconhecer na obra de Milton o ar que reúne as nossas diversas formações. E eu não tenho dúvida quanto ao lugar que lhe cabe na estante ao lado das obras clássicas de Sérgio Buarque, de Holanda, Caio Prado Júnior, Celso Furtado. Naquela época eu dizia isso. E naquele momento, e por saber que por uma bela ideia que nos dá o espírito, sopra em nós milhões de tolices, eu senti certo embaraço em anunciar esse decisivo. Hoje eu quero aqui agradecer ao Instituto de Estudos Brasileiros por amalgamar a essência da ideia anunciada, tornando-a manifesta. Mas o mérito é todo de Milton, que na esteira dos raros pensadores radicais brasileiros, da grande contribuição à ciência e para a geografia em particular, ao transubstanciar a categoria formação socioeconômica de Karl Marx, reinventando-a como formação socioespacial. Categoria que, na sucessão de eventos que compõem a sua obra, vai atualizando como formação socioterritorial, formação territorial, território usado, ou seja, território como dimensão política do espaço geográfico, desde que levemos em conta, na definição do espaço geográfico, a interdependência e inseparabilidade entre a materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, isto é, o trabalho e a política. Portanto, estamos certos, há na obra de Milton um pensamento político infuso
e uma filosofia imanente. Numa clara intenção epistemológica de conceituar e buscar os materiais analíticos para a definição do espaço que seja pertinente à geografia, Milton, mais do que uma teoria, nos oferece a possibilidade de questionar, de exercitar o pensamento a conhecer a realidade por si próprio. Permite-nos, assim, a construção de um pensamento imanente à natureza do espaço, uma epistemologia, como ele diz, como algo situado entre a teoria e o real. Você constrói a teoria e ela própria lhe oferece ou lhe permite extrair uma epistemologia, isto é, o acesso ao real. E essa teoria também já veio do real por um outro caminho que é histórico, que é este mundo novo que está se fazendo. Seu pensamento é contemporâneo de uma filosofia da ciência que não se deixa subsumir sob um vocábulo único. Não há um procedimento do pensamento que se fecha em uma ontologia, em uma analítica ou em uma doutrina. O tempo do pensamento está aberto para um regime de apreensão diferente. E, nesse sentido, consiste então em traçar um trajeto em diagonal, passando por esses 3 pontos saturados na discussão científico-filosófica contemporânea, uma teoria de tal natureza que permite àqueles cientistas com coragem radical e rigorosa e que não se rendem às análises fáceis, abrir as perspectivas de atingirmos a essência do mundo sem que as ideias gerais faltem à solidez dos casos particulares. Sua proposição teórica é, assim, ao mesmo tempo um método e uma explicação. A preocupação fundamental e todo o seu empenho como pensador se concentra na elaboração de uma reflexão metageográfica que esteja à altura dos problemas que a humanidade levanta hoje. Assim é que, munidos desse espírito crítico e criativo da geografia newtoniana, geografia renovada, vamos aqui pensar a força do lugar na encruzilhada das verticalidades e horizontalidades, considerando o processo histórico atual, estabelecendo relações entre o lugar, a formação socioespacial e o mundo, trabalhando o espaço geográfico como sinônimo de território usado, que é tanto o resultado do processo histórico quanto a base material e social das novas ações humanas. Buscaremos então reconhecer alguns aspectos principais da nossa época, tomando como premissa as atuais dinâmicas das transformações mundiais do meio geográfico. Estamos, portanto, sugerindo partirmos do mundo, como totalidade em movimento, do espaço geográfico, como conjunto de sistemas de objetos, indissociável dos sistemas de ações, para a compreensão da dinâmica dos lugares, do uso do território, da força política da formação socioespacial. Na fase atual da história, mais que nunca, o mundo é uma trama complexa de acontecimentos entretecidos por uma profusão de eventos e também uma complexa vida de relações. Mas o que é o mundo, se não um conjunto de possibilidades do acontecer? Ou seja, o mundo se dá como latência, um conjunto de possibilidades até que chamadas a se realizar transformam-se em extenso. Tais possibilidades reais, histórica e geograficamente irrealizadas, se tornam realizadas através da ação, dos eventos que acontecem, se realizam nos lugares como particularidades imanentes ao mundo. O lugar se define assim como particularidade imanente ao mundo, um movimento interativo no qual mundo e lugar se fertilizam-se mutuamente. Nessa nova fase da história, o espaço geográfico é um dos mais importantes aspectos das compossibilidades
de realização do mundo, dado o estágio técnico, científico e informacional contemporâneo, possibilitar indissociavelmente sistemas de ações e sistemas de objetos alcançarem lugares no mundo. Ao alcançar os lugares, o mundo muda ao mesmo tempo que uma nova dinâmica se instala no lugar. Assim, os lugares se diferenciam pelo fato de que são diversamente alcançados, seja qualitativa, seja quantitativamente, pelos sistemas de ações e sistemas de objetos. O meio geográfico é hoje um meio técnico, científico e informacional que possibilita, mas que antes, alcançarmos o mundo, pelos satélites, pelos faxes, pela televisão, pelo celular, todos esses meios técnicos que nos trazem informações do mundo. A despeito do desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional e a trama complexa de acontecimentos a que temos acesso hoje, o mundo se tornou menos visível. As relações que demandam o mundo são extremamente opacas para a maior parte dos homens, principalmente para nós, do lado de cá, do Equador. O que está a nos exigir um esforço ainda maior de compreensão do que é o mundo, compreensão que implica um projeto, ou seja, uma tomada de posição, primeiro intelectual e em seguida política. Como o mundo necessita da mediação dos lugares para se funcionalizar, o território, que é a dimensão política do espaço geográfico, termina por ser a grande mediação entre o mundo e a sociedade nacional e local. Daí a importância teórica e política dessa geografia renovada, proposta por Milton, de trabalharmos o território usado, sobretudo hoje, quando o espaço passa a ser instrumento da competitividade que está se tornando irresistível no processo da economia política globalizada. Tomando como ponto de partida a totalidade concreta como ela se nos apresenta hoje, examinando as relações efetivas entre o mundo e o lugar, implica ainda reexaminarmos o papel dos eventos e da divisão do trabalho como mediação indispensável para a compreensão do movimento universal das transformações, do processo de transformação do mundo e do lugar. Podemos dizer com Milton que os eventos são as ações ou o conjunto de ações e acontecimentos, veículos das possibilidades de realização do mundo. E a divisão do trabalho, o motor da vida social e da diferenciação espacial. E são, pois, os eventos que unem em movimento interativo o mundo e o lugar, universalidade e particularidade, e que, empiricizando o mundo nos lugares, transformam o todo, que é uma integral em seus diferenciais. Portanto, o lugar não é um fragmento, é a própria totalidade em movimento que, através dos eventos, se afirma e se nega, modelando um subespaço do espaço global. Partindo desses pressupostos, tomemos um lugar para exemplificar. Tomemos o Brasil, um lugar, uma formação socioespacial singularizada por um movimento de gravitação complexa em que volta e meia se repetem os ideais, os universalismos, as modernidades e projetos de modernização ou modernizações adrede estabelecidos. São eventos, acontecimentos que nos chegam verticalmente do mundo, principalmente do mundo das ações globalizadas, hierarquizantes, vetores verticais que nos chegam do mundo, mas que submetidos às influências do lugar, gera uma nova constelação, cujas graças, desgraças, ambiguidades, dualismos, desigualdades são matéria pré-formada sobre as quais operamos e que, de forma em forma,
a despeito dos nossos cochilos na história, resultam singulares. Resultam projetos, quiçá políticos, capazes de criar sociabilidades horizontalmente instituídas, indicando algum alcance mundial que tem ou podem ter a nossa sociedade nacional. Mas hoje, diante do turbilhão dos acontecimentos, diante da aceleração das transformações e da densidade da vida de relações, quais eventos, quais acontecimentos estão à altura de nos inquietar, a ponto de nos levar a pensar uma ação, uma reação? Quais acontecimentos nos estimulam a pensar e agir com um projeto político? Tanto os sistemas de objetos quanto os sistemas de ações são cada vez mais estranhos aos fins próprios do homem e do lugar. Muitas das ações que se exercem num lugar são o produto de necessidades alheias, de funções cuja geração é distante e nos chegam como vetores verticais hierarquicamente comandando as atividades, a instalação e organização dos objetos nos lugares, no mais das vezes criando desordens, fragmentações, alienações. Isso que estamos vivendo no presente momento histórico, em virtude desse distanciamento e dessa esquizofrenia no processo criador de eventos, é o que Milton chama de alienação regional ou alienação local, momento em que os lugares perdem força e autonomia política. Voltemos à situação do Brasil. Na definição do seu papel na divisão internacional do trabalho, o Brasil tem se deixado historicamente instilar-se pelas determinantes do mercado externo. Assim é que, internamente, a divisão territorial do trabalho se dá privilegiando-se algumas regiões, enquanto outras ocupam um papel ancilar no processo de desenvolvimento do país. Para dizer com o mesmo tom dos gurus de manuais de administração, o crescimento econômico, o empreendedorismo, a gestão e a competitividade são de uma unanimidade quase que sem resistência entre os arautos do ultraliberalismo, atuais administradores da política. Esse conjunto de ações hegemônicas, representadas, entre outras, pelos grupos de pressão, assessorias das grandes corporações nacionais e internacionais, o marketing, as mídias e instituições privadas. Na esteira desse projeto, reduzido a um projeto econômico dependente da iniciativa das grandes empresas que atuam no plano internacional, o já longo processo de modernização do território brasileiro é um processo de formação pautado por uma ideologia do crescimento e competitividade que se fundamenta na lógica do mercado e Estado puro, na forma de organização das instituições privadas e corporativas, em que tudo se apresenta como decisão técnica ditaminada pelas conexões internacionais. Uma tal lógica tem finalidade única, que é a de garantir a eficácia e elevada performance ao sistema de ações hegemônica das empresas no mercado internacional. Com finalidade única e fundado em um pensamento único, a razão desse projeto promove, na verdade, uma política única, ou seja, um totalitarismo ou globalitarismo. Obedientes às exigências do crescimento, os planos políticos reduzidos ao plano econômico conduzem cegamente à instalação de sistemas de engenharia e de produção, fazendo-nos aceitar tais políticas como sinais de modernidade e desenvolvimento do país como um todo. Como tudo que é moderno, hoje, se apresenta como decisão técnica e, portanto, parece ser inquestionável, tal ideologia pseudonova transforma-se em potência invisível.
em verdadeiro delírio, a mídia, os governos, os empresários, as instituições representativas dos diversos segmentos da sociedade, todos, inclusive a universidade, em uníssono, aclamam políticas de crescimento econômico como o projeto mais viável de participação no mercado globalizado e, consequentemente, reclamam os meios de realização prática desse projeto mirabolante de globalização. Esse uso privilegiado e permissivo do território pelos sistemas de ações hegemônicos das macroempresas e do Estado, que cria nos lugares, quaisquer escala os tomemos, dinamismos de integração vertical e organizacional, são as redes, mas que, ao mesmo tempo, criam desagregações, desordens, fragmentações. Numa palavra, uma tensão política. Mas entre a lógica que comanda verticalmente as políticas de organização do espaço geográfico e a lógica que preside as políticas sociais, que é suplementar e reboqueada pelas insurgências e tensões decorrentes exatamente do uso seletivo e hierárquico do território, nos encontramos numa encruzilhada. Eu diria, em estado permanente de crise. E nunca um entendimento do mundo e do lugar requisitou tanto exercitarmos nossa inteligência e imaginação política. Porque, do ponto de vista da materialidade, está tudo aí. O que está faltando é o dado político, para que, no lugar, recuperemos autonomia e força política para decidirmos os rumos, um projeto para a nossa própria sociedade. E cabe a nós, principalmente nós, da universidade, e é isso que a sociedade espera de nós, que participemos com ideias claras e fortes da construção de um projeto político para a sociedade brasileira. Estamos convictos que um projeto é um pensamento político e que, portanto, há um elo singular entre pensamento e política, elan fundamental para a necessária invenção da política como experiência pré-ocupada em criar politicamente uma nova sociedade, um novo homem. Então, prendendo os assuntos numa trama fina, ajuda-nos agora voltarmos a falar do IEB, da importância da força política que tem e poderá ter para toda a sociedade este lugar, ainda mais agora, com a Biblioteca Brasiliana e com o Milton, o Viva. Hoje aqui, nesse espaço ainda público da universidade, vivemos mais um momento de manifestação das profundas insatisfações da sociedade com o regime político capitalista, um regime político privatístico, que retira a autonomia política dos lugares, enfraquecendo assim as possibilidades de se constituir nos lugares uma sociabilidade forte, capaz de barrar, através dos direitos sociais, civis e políticos, a dissolução do tecido social. Mais que nunca precisamos evocar nossa imaginação política. Mais que nunca é preciso pensamento para pôr a crítica no bom caminho e diante das condições atuais, quando o trabalho intelectual genuíno se encontra ameaçado de extinção, o imperativo da informação banalizada subordina o pensamento às lógicas do mercado e o saber técnico e as especializações têm preponderância sobre o saber social e filosófico, é indispensável estarmos ainda mais preparados intelectualmente para romper a rigidez do pensamento técnico, para resistir e subvertermos essa ordem fundada numa razão, uma lógica, um pensamento único, cuja finalidade também única é aquela que interessa a economia e a política de alguns em detrimento da maior maioria. Penso que aqui no IEB há um germe do que pode vir a se constituir esse dique a todas as investidas verticais de um pensamento único e totalitário, desse regime
técnico-político, que é a base desse novo espírito do capitalismo. O projeto de usar os meios técnicos para universalizar o acesso à leitura das grandes obras brasileiras, penso, seja uma das mais importantes estratégias de resistência ao pensamento único e uma das possibilidades mais importantes de, afinal, formarmos um pensamento mais humanamente brasileiro, capaz de alcançar os horizontes do pensamento universal. Não tenho dúvida que o tempo lento que exige de nós a leitura de um bom livro, tempo lento que permite a reflexão, é uma das contrapartidas ao mundo da aceleração desenfreada das narrativas midiáticas, do turbilhão de eventos e acontecimentos a que temos acesso no mundo contemporâneo, tudo disposto para não deixar tempo de pensarmos, refletirmos, imaginarmos um outro mundo, uma outra política. Eu vou ler aqui, para encerrar, justamente a epígrafe que abre a página do site da Biblioteca Brasiliana, em que Jorge Luiz Borges diz com todas as letras o que eu estou há meia hora tentando dizer, sobre a urgente necessidade de ampliarmos o pensamento, a imaginação política. Dentre os instrumentos inventados pelo homem, o mais importante é, sem dúvida, o livro. Os demais são extensões do nosso corpo. O microscópio e o telégrafo são extensões da visão. O telefone, uma extensão da voz. E, finalmente, o arado e a espada, ambos extensões do braço. O livro, porém, é outra coisa. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. Obrigada, muitíssimo obrigada, Maria Helena.